Agora será apresentado com uma palestra com os representantes da Unicred, Comarca, Caio Gualberto, diretor comercial, e Vivian Alcar, com a palestra Gestão de Finanças Pessoais. Boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui falando para todos os servidores aí praticamente do Tribunal Regional Eleitoral. Meu nome é Caio Gualberto, sou diretor de negócios da Unicred Comarca, a cooperativa do Judiciário, né, que surgiu originalmente com os magistrados e hoje atua aí com os servidores públicos do Estado de Santa Catarina. Quando eu pensei em o que trazer para os senhores para explicar o que era a Unicred Comarca, inicialmente a gente pensou numa palestra expositiva, mas eu imaginei e imagino que os senhores devem estar bem cansados de tanto conteúdo, tanta informação que vem recebendo ao longo do dia. Então eu procurei trazer algo bem breve, bem resumido e deixar mais espaço para minha colega Vivian falar de finanças pessoais, que também é um tema muito relevante, afinal de contas, como estar bem no ambiente de trabalho com as finanças não tão bem gerenciadas, né? Como estar bem nas relações sociais, na relação da vida pessoal com as finanças desregradas. Então, é um tema muito relevante, o qual a nossa cooperativa se preocupa bastante. Antes de entrar na parte sobre a Unicred Comarca, também eu gostaria de agradecer ao desembargador Cid, ao Gonçalo, nosso parceiro aí de investida, de abertura das portas dentro do Tribunal Regional Eleitoral. Eu confesso que com essa luz aqui eu não consigo vê-lo, Gonçalo, se tu puderes me acenar onde tu está, quiseres subir aqui ao palco para dar um testemunho a respeito dessa conquista que nós tivemos junto ao Banco Central para a atuação junto ao Tribunal Regional Eleitoral, fica à vontade. Obrigado. Bem, boa noite a todos. Eu venho aqui apenas para servir como testemunha. O doutor Canever falou há pouco sobre mudança. E a gente teve uma oportunidade muito interessante com a Unicred Comarca. Eles sabem muito mais do que eu para explicar a respeito. Mas o que fez a gente ter interesse de integrar a Unicred Comarca, que é a cooperativa de magistrados catarinenses, que tem no seu DNA juízes e promotores, e agora abriu para servidores da Justiça Eleitoral, um lastro muito bacana e uma oportunidade muito interessante. Então, eu sou cooperado, aliás, o primeiro da Justiça Eleitoral em Santa Catarina, né? Fiz uma briga que foi até o Banco Central para conseguir inserir servidores, porque antes, como eu disse, estava focado apenas em juízes e promotores, e hoje nós podemos nos cooperar. E quem coopera cresce, como se diz aí, né? Então, eu vou deixar para eles falarem e eu queria dizer que é uma oportunidade muito bacana. A Vivian já fez essa palestra para nós lá no tribunal, agora ela vem acompanhada do filho aqui, né? E a palestra dela é muito legal, vocês vão gostar, que explica algo que não é muito da nossa área, que é tratar finanças. Mas eu deixo com eles, tá bom? Tá bom. Obrigado, Caio. Obrigado, Gonçalo. Bom, senhores, mais uma vez, obrigado, Gonçalo, por acreditar, por abrir esse espaço e por estar conosco aí nessa jornada, por cooperar conosco. Bom, senhores, primeiro eu gostaria de fazer um primeiro link entre o Tribunal Regional Eleitoral, a Justiça Eleitoral e o cooperativismo. A gente está falando aqui de inovação, a gente está falando de disrupção, de avanço tecnológico, mas, na verdade, eu lamento dizer para vocês que eu vou trazer uma solução de 1844 aqui para os senhores, que já é muito difundida, e em torno de 30% da economia de países desenvolvidos como Alemanha, Estados Unidos e Canadá movimentam no meio cooperativista. Entretanto, essa solução tão antiga que funciona nesses países não é tão difundida aqui no nosso país e apenas 3%, 4% aí do sistema financeiro nacional movimenta numa cooperativa de crédito. Então, para a gente, nós, brasileiros, cooperativismo de crédito é sim uma inovação, apesar de ser uma solução antiga.
Um outro ponto em comum que nós temos é o segundo princípio cooperativista, é a democracia. Então, como defensores da democracia do nosso país, uma cooperativa de crédito tem o seu segundo princípio, uma gestão democrática. Então, os cooperados, que ao mesmo tempo são donos do negócio e ao mesmo tempo são os correntistas, eles que decidem os rumos da cooperativa. Eles que dizem como a cooperativa deve seguir atuando com os seus sócios, de forma igualitária. Assim como o voto. Todos nós temos direito a um voto e todos os votos são iguais, né, uns dos outros para a eleição dos nossos representantes. Feito esse parênteses, eu separei aqui para os senhores, na verdade, eu vou fazer a alusão, eu vou trocar aqui para o microfone. Alô? Eu vou fazer aqui a alusão à história de um cooperado, né, que poderia ser de vários cooperados da Unicred Comarca, como também pode ser a história, ou ter fragmentos da história de cada um de vocês. E eu, aleatoriamente, chamo esse cooperado de André. Bom, o André, e a história é bem breve, ela vai demorar em torno de 5, 6 minutos, depois a gente já entra na palestra. O André, ele tinha como referência o seu pai. O pai era uma imagem bem marcante na vida dele, acompanhou ele durante toda a trajetória, né, de vida. E o pai do André sempre falou para ele que, para alguém ganhar, alguém não precisa perder. Para alguém ser feliz, alguém não precisa ser infeliz. Que é muito melhor prosperar coletivamente do que individualmente. Então, André cresceu com essa crença que seu pai compartilhou com ele ao longo da vida. André entrou na faculdade e André também conquistou o seu primeiro emprego, né? Alguns dos senhores também vão lembrar quando conquistaram o seu primeiro emprego. Junto com o primeiro emprego, o que vem? Começa o primeiro tudo, né? Vem o primeiro salário, junto com o primeiro salário vem o primeiro cartão, a primeira conta corrente e o primeiro de muitos boletos que a gente vai receber ao longo da vida. Então, esse era um mundo desconhecido para o André. Mas o André sabia, e ele tinha certeza, ele tinha crença, que crescer coletivamente é melhor do que crescer individualmente. Então, André chegou a um determinado estágio da vida que decidiu fazer um concurso público. Porque André acreditava que André gostaria de contribuir para o crescimento da sociedade que ele vivia. Porque crescer coletivamente é muito melhor do que crescer individualmente. Então, André estudou durante horas, dias e semanas, incansavelmente para conquistar esse objetivo. E assim André fez e André conquistou. Bom, depois de uma conquista vem outros desafios, e não foi diferente com André. André teve os desafios de continuar estudando, de permanecer atualizado, os desafios de ser um servidor público, porque tem N responsabilidades e cobranças, o desafio das contas, que só aumentam, os desafios da vida familiar, os desafios das novas aquisições, bens, carro, imóveis. Então, isso tudo acompanhou André como se ele estivesse dentro da mochila do André. E ele carregava com ele ao longo da jornada da vida dele. Em dado momento da vida, essa mochila, esse peso, quando tudo agrupado, se tornou pesado. E André lembrou do seu pai quando disse: crescer coletivamente é melhor do que individual. Então, André decide procurar uma instituição financeira bancária para lhe ajudar nessa jornada, visto que tinha uma série de responsabilidades e, teoricamente, dividindo esses compromissos com alguém que entendesse, poderia se tornar algo mais fácil. Bom, André continuou e foi se deparando, ao longo da jornada da vida, que o peso dessa mochila ia se tornando cada vez maior, mesmo que André não tivesse colocado mais nenhum sonho, mais nenhum outro objetivo, mais nenhum outro compromisso financeiro dentro dela. Foi aí que André se deparou que estava num abismo financeiro. Porque André percebeu que dentro daquela mochila, o que tinha eram taxas, tarifas, produtos que ele não precisava, aconselhamentos ruins que ele havia recebido. E foi aí que André teve a sensação de um fracasso. André se sentiu um perdedor.
E André chegou à conclusão que no mundo, né, naquele tipo de empresa, era possível, sim, ter perdedores para se ter vencedores. Diante dessa queda, André se viu obrigado a se reerguer. E André lembrou do pai, que sempre disse para ele que crescer coletivamente é melhor do que individualmente. Então, ancorado nessa crença, que era muito forte para André, André olhou para o lado e se deparou com mais 97 outras pessoas que viveram a mesma situação e tinham a mesma crença que André. André, então, decide que... Então, André e essas 97 pessoas conhecem o cooperativismo financeiro e decidem criar a Unicred Comarca. Porque lá, eles sabiam que conseguiriam crescer coletivamente, e lá não haveria perdedores, e sempre ganhadores. Bom, com a criação da Unicred Comarca, a jornada dessas 98 pessoas, e todas as outras que decidiram acompanhar André e seus colegas, se tornaram mais leves. Por que essa jornada se tornou mais leve? Porque, através dos produtos e serviços financeiros, eles recomeçaram a realizar os seus sonhos de uma maneira muito mais fácil. Uma instituição financeira cooperativa como a Unicred Comarca, ela não visa o lucro. O lucro não vem na frente do interesse individual de cada associado, de cada correntista. A prosperidade de cada associado, de cada correntista, é o principal objetivo de uma instituição financeira cooperativa. Como era um grupo unido com o mesmo propósito, havia o fortalecimento da sua classe. Eles lutavam pelos mesmos objetivos comuns. E, além disso, eles residiam numa mesma região. Então, havia o fortalecimento da economia local. A economia é esta que eles eram servidores daquele local. Então, se gerou um ciclo virtuoso. Portanto, existia prosperidade sem perdedores. Encaminhando para o final dessa história do André, os 98 cooperados decidiram expandir para todos os servidores públicos de Santa Catarina e seus familiares. E hoje, 2.700 pessoas movimentam sua vida financeira, trocaram as instituições bancárias por uma instituição financeira cooperativa como a Unicred Comarca, fazendo as mesmas operações: conta corrente, aplicação, investimento, empréstimo, cartão, seguro, consórcio, né? Todas as operações que inicialmente se tem a crença que deveria se fazer num banco, fazendo numa cooperativa que luta, né, que existe em prol do interesse do associado. E aí, o outro ponto que eles observaram, né, e que em 2019 a gente teve um resultado de R$3.500.000, que vai ser distribuído para esses 2.700 cooperados, agora em 2020. E, além de ter esse ganho financeiro, que não é o principal objetivo da cooperativa, como eu disse para os senhores, a gente não tem interesse, não tem finalidade lucrativa, a gente gerou uma economia para os cooperados de R$12 milhões. Então, a gente está falando de R$15.500.000 para 2.700 pessoas. Portanto, senhores, a gente consegue perceber que a mesma dificuldade que se tem numa subida, a gente pode ter a facilidade numa descida. O efeito danoso, prejudicial que se tem a gravidade numa subida, ela pode nos impulsionar numa descida. E a analogia é semelhante com o dinheiro. Quando os senhores tiverem profissionais verdadeiramente interessados na prosperidade de cada um dos senhores, ao lado dos senhores, os senhores vão conseguir observar que vai ser muito mais fácil atingir seus sonhos, suas metas, seus objetivos financeiros. Ao contrário, caso não tenham isso. Portanto, porque a gente acredita que numa instituição financeira cooperativa, a gente transforma o dinheiro em um mundo de prosperidade sem perdedores. Porque eu lembro sempre, senhores, o dinheiro é um meio e não um fim.
Muito obrigado pela atenção de todos. Então, eu vou chamar aqui a minha colega para falar de finanças pessoais, a Vivian, que vai trazer um pouco mais para vocês de como fazer uma boa gestão financeira. Eu compartilho com os senhores o nosso espaço, que está à disposição para tirar dúvidas sobre a comarca. A gente vai ter um sorteio amanhã, durante as palestras, eu acredito que vai ser no final. Então, passem no stand, se cadastrem ali para concorrer ao sorteio, peguem um docinho, tomem um cafezinho e fiquem à vontade, a gente está inteira à disposição. Um dos princípios cooperativistas é gestão livre, então, conheçam, é a opção dos senhores entrar ou não. Vivian, a palavra está contigo. Muito obrigado pela atenção. Vivian. É um assunto que não depende de renda, não depende de atividade profissional, depende de iniciativa, de autoconhecimento, de vontade de fazer as coisas darem certo. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre cenário econômico, o que desse contexto de economia tem a ver na minha vida, né, de que forma isso impacta nas minhas decisões, no meu planejamento financeiro. Também vamos desmistificar algumas ideias de que, para ter uma boa gestão de finanças, nós precisamos abrir mão daquilo que nos gera bem-estar, do que nos dá qualidade de vida, né? A gestão de finanças ela não deve ser entendida como privação, e sim como eficiência. É fazer mais com o mesmo, é viver melhor, fazer escolhas conscientes. E outra ideia também muito errada que se tem a respeito de gestão de finanças é que o crédito é o grande inimigo. O crédito é o causador da inadimplência. É claro que o endividamento excessivo, sim, pode gerar uma inadimplência, mas o uso do crédito com sabedoria é um alavancador de sonhos. O crédito ele nos permite alcançar projetos de vida. Então, nós precisamos fazer escolhas conscientes, fazer as perguntas certas, fazer conta, né? E o brasileiro, infelizmente, não faz conta. Então, só para me apresentar brevemente, eu sou especialista de investimentos e educação financeira, membro da Associação Brasileira de Educadores Financeiros, planejadora financeira pela Planejar, ministro alguns cursos do Banco Central e certificações técnicas para profissionais do mercado financeiro, e sou autora de conteúdos do site Sua Saúde Financeira, que é uma iniciativa da Unicred gratuita e aberta ao público, falaremos melhor sobre isso no final, justamente com conteúdos para ajudá-los a ter uma boa gestão de finanças, desde simuladores até modelos, planilhas, o que for de ferramenta que possa realmente ajudá-los. Bom, vamos começar então falando sobre o cenário econômico global, o que tem acontecendo ao redor do mundo e de que forma isso impacta no Brasil e na minha vida. Taxa de juros, né? Nós percebemos que o crescimento das maiores economias está reduzindo, então o crescimento global ele está passando por uma fase de redução. Isso faz com que muitos bancos centrais ao redor do mundo diminuam suas taxas de juros. Porque a taxa de juros é o principal instrumento que um governo tem de estimular a economia ou de segurar o consumo. Então, quando a economia cresce menos, naturalmente, a taxa de juros mais baixa estimula essa retomada. Bom, quando a gente percebe isso, a gente vê que existem muitos países com taxa de juros negativa. Mas faz sentido eu ter taxa de juros negativa? Sim, justamente para que você utilize o seu dinheiro na capacidade produtiva e não deixe o dinheiro parado dentro de uma instituição financeira, por exemplo. Vejam que nas principais economias do mundo, a taxa de juros real, que é aquela taxa de juros que, descontada a inflação, tem o resultado, ela já é negativa. Então, o brasileiro ele tem uma referência equivocada. Ele costuma sempre comparar a taxa de juros que temos hoje com aquela taxa de juros que tínhamos há 2, 3 anos atrás, de 14,25, vocês se lembram? Era muito fácil aplicar dinheiro na renda fixa, sem fazer nada, sem perder a liquidez e ganhar o tão sonhado 1% ao mês. O cenário econômico mudou, o Brasil hoje caminha para uma taxa de juros real muito baixa e coerente com o que a gente observa no resto do mundo. Então, a gente precisa entender isso, apoiar isso, que é para o nosso país voltar a crescer também, e buscar formas de gerar renda, né? Renda e investimentos de maneira diversificada para podermos também ter uma renda passiva na nossa vida. Vamos lá falar, então, sobre a economia brasileira. Agora que a gente teve uma ideia do que está acontecendo no mundo, no Brasil o cenário não é muito diferente. Nós fechamos 2019 no 3º ano de crescimento fraco, depois de uma recessão. Vejam, tivemos 2 anos de recessão, crescimento em torno de 1%, saiu ontem,
essa notícia. E o que a gente espera daqui para frente é uma retomada de crescimento ainda lenta, mas uma retomada mais consistente. E a inflação? Naturalmente, após uma recessão econômica, num ano de crescimento baixo, a inflação ela também tende a desacelerar. Nós ainda temos uma taxa de desemprego extremamente alta no Brasil e nós estamos com uma capacidade da indústria com muita ociosidade. Isso tudo faz com que a gente tenha essa expectativa de manutenção da inflação em patamares baixos para o histórico do Brasil, né? Então, para esse ano, a gente espera em torno de 3,20%. E sabendo que, sobre a taxa de juros nominal, a gente tira a inflação, aí sim a gente tem um ganho real. O Brasil ainda tem ganho real positivo. E o que vai acontecer com a nossa taxa de juros? Vocês viram? Essa montanha-russa? De 14,25 para 4,25. Isso é o efeito do conjunto de fatores que a gente falou. Inflação controlada, crescimento baixo, a Previdência foi aprovada e, por fim, a queda de juros no mundo. Isso tudo faz com que a gente realmente acredite na manutenção da Selic em 4,25 e alguns economistas já cogitam mais uma queda, inclusive. Vocês já ouviram falar de spread bancário, certamente. Isso é algo que deveria ser ilegal, mas não é. O Brasil tem um dos maiores spreads bancários do mundo, que é justamente a diferença entre o que os bancos, né, cobram para emprestar dinheiro e o quanto eles remuneram para o investidor. Então, eu compro para vender. É basicamente assim que funciona o sistema financeiro. Os bancos que têm fins lucrativos, naturalmente, se a gente olhar esse contexto aqui, essa informação do Banco Central, tá, dados referentes a janeiro desse ano, a média da taxa de juros cobrada na pessoa física, quando ela vai tomar um crédito, é de 45% no ano, enquanto que o banco paga para o investidor, na média, a taxa de juros, a Selic. A diferença disso, então, é o resultado chamado de spread. E por que é tão alto no Brasil? São várias as justificativas. Os bancos alegam que tem uma carga tributária muito alta, isso é verdade, que tem os custos operacionais, custos administrativos muito altos, a inadimplência é muito alta. Gente, tudo faz sentido, mas existem países com inadimplência muito maior do que no Brasil, que tem um spread bancário infinitamente menor. Então, a gente sabe que isso não é justo. Esse é o sistema capitalista, que é uma opção minha participar. O sistema cooperativista visa justamente o contrário. Como nós não temos fins lucrativos, a gente não vê sentido em cobrar taxas tão discrepantes, a gente opera com taxas justas, porque a gente não quer perdedores. Então, é uma escolha que a gente faz como sociedade, quando a gente opta em utilizar o sistema cooperativista e não o capitalista. Aqui eu vou passar brevemente o que é o resultado da nossa política fiscal, que é o segundo grande problema da economia. Quando a gente arrecada, a gente tem um resultado muito bom. O governo arrecada impostos, taxas, contribuições. Porém, nós temos os gastos do governo que são muito elevados. Quando eu subtraio os gastos da minha arrecadação, o resultado brasileiro, infelizmente, é deficitário. O Brasil gasta mais do que arrecada. Vocês viram que o problema é gestão de finanças? O que os brasileiros sofrem dentro de casa, o governo também não está dando um bom exemplo. Esse déficit, em termos financeiros, ele é medido em dois níveis, o déficit primário e o déficit nominal. A simples conta de subtração, a gente chama de déficit primário, e ela já é negativa. Mas, quando eu tiro os juros da dívida, ou seja, quando o Brasil paga a quem ele deve, o resultado fica ainda pior. É o que a gente chama de déficit nominal. Para quem que o Brasil deve? Para quem que o governo deve? Para qualquer um de nós que venha comprar títulos públicos, por exemplo. Quando a gente investe no Tesouro Direto, nós estamos emprestando dinheiro para o governo. Mas os maiores compradores de títulos públicos não somos nós, as pessoas físicas. São os fundos de investimentos, os fundos de previdência, as instituições financeiras. Então, nós somos os grandes financiadores da dívida do governo. E aí, aqui, para vocês entenderem o tamanho do buraco, nós temos em torno de 6% do PIB de resultado negativo. Mas será que isso é muito? O PIB ele é medido em trilhões de reais. A gente fechou o último ano com um PIB de 7 trilhões de reais. Então, sim, é muito.
O grande problema do resultado primário é justamente a conta do INSS, que é essa parte em vermelha do gráfico. Vejam, só no ano passado foi de R$200 milhões negativo. Então, precisamos corrigir esse problema. A reforma foi aprovada, mas ela por si só não é suficiente, né? Existem outros fatores que o governo precisa tomar de atitude. Bom, o que causa um problema tão grande no INSS? A mudança da nossa pirâmide etária. Vejam que, há pouco tempo atrás, nós tínhamos uma pirâmide com formato de pirâmide. Base larga, nasciam mais pessoas e as pessoas morriam mais cedo. Hoje, nós temos uma expectativa de vida maior e a média de filhos por mulheres diminuiu muito. Eram 6 filhos por mulheres em 1960. Agora, temos menos de 2 filhos. Então, naturalmente, esse efeito está causando uma mudança social. Só que pagar a previdência não é uma escolha, mas depender somente dela, sim. Aí que entra a nossa autorresponsabilidade, né? A nossa autoconsciência. E é sobre isso que a gente precisa falar. Será, pessoal, que ainda vale a pena investir em renda fixa, mesmo com a taxa de juros tão baixa? A renda fixa ela sempre vai ser importante na carteira de todo investidor. Por quê? É aquela reserva de segurança, a reserva que eu tenho liquidez, a reserva de imprevistos na minha vida. Se eu sou extremamente conservador, eu posso manter as minhas aplicações todas em renda fixa, é uma escolha. Mas, se eu tiver outros projetos e o meu perfil de investidor permitir, é possível, sim, diversificar minha carteira de investimentos. Existem modalidades de aplicações financeiras para cada um dos nossos objetivos. Elas foram desenhadas para ser mais eficiente, para prazos diferentes. E aí a gente tem produtos para o curto e médio prazo e temos produtos para o longo prazo. Mas qual é o sentido disso? Condições tributárias, basicamente. Alguns instrumentos, eles têm uma capacidade de gerar juros compostos muito maior. Por isso que, antes de escolher, a gente precisa entender. Não tem uma única modalidade que seja a receita perfeita para todo mundo. Todo mundo vai passar por isso aqui. O ciclo da vida financeira. Então, a gente tem ali aquela fase de formação, né? Aí a gente começa a entrar numa fase de formação familiar, casa maior, salário maior, começamos a ter filhos, gastos com filhos, apoio na formação desses filhos, até que a gente chega no momento de transição para a aposentadoria, quando as necessidades mudam. Muitos casais optam, inclusive, por se mudar para um imóvel menor nessa fase da vida. E aí a gente vai deixar um legado. Que legado que a gente quer deixar? Pode ser um legado de um belo patrimônio, pode ser um legado de belas experiências e bons exemplos, e pode ser um legado de dívidas que vão ser pagas com o que restou do meu patrimônio. Então, naturalmente, precisamos sempre fazer escolhas pensando no que a gente vai deixar também. Independentemente do momento que estamos, desse ciclo da vida financeira, todos deveriam ter 3 reservas distintas. A reserva de emergência, a reserva da construção do patrimônio e a reserva de longo prazo. E a pergunta que eu mais escuto é, mas quanto que eu devo guardar em cada caixinha dessa? Não existe uma única fórmula, existem norteadores que podem ajudá-los. Tá? Então, vamos lá. Reserva de emergência. É recomendado que tenhamos de 3 a 6 vezes as nossas despesas mensais numa reserva como essa. Então, saibam quanto custa o padrão de vida de vocês, quanto custa as suas despesas mais essenciais. E calculem pelo menos 3 vezes isso para colocar nessa caixinha. A reserva de médio prazo, ela é um pouco mais difícil de mensurar, porque ela está ligada aos nossos sonhos, aos nossos projetos. E aí, é claro que, dependendo da ambição dos meus projetos, eu vou precisar me planejar muito mais, eu vou precisar guardar um valor maior ali. Porém, existe uma regrinha que pode nos ajudar a avaliar se estamos no caminho certo, que é uma regrinha bem simples, é um cálculo que simplesmente considera a sua idade, vezes a sua renda bruta anual, e divide por 10. Esse cálculo, ele simula, se você tivesse sempre guardado 10% do que ganhou ao longo da vida, quanto de patrimônio você teria hoje? Então, a gente chama isso de patrimônio ideal. Será que meu patrimônio atual está em linha com isso? Está acima, está abaixo? Façam esse cálculo. E, por fim, a reserva de longo prazo.
Também vai depender, claro, do meu momento de vida, mas ela tem que ser construída o quanto antes, porque fica mais fácil quando isso é uma rotina. Para vocês fazerem a regra do patrimônio atual e ideal, nós temos lá no site Sua Saúde Financeira mais explicação sobre isso, tá bom? Então, se tiverem dúvidas sobre o cálculo, acessem essa matéria. E a regra da longevidade, a gente gosta muito da regrinha 1369, que é uma regra que está no livro 4 Dimensões de uma Vida em Equilíbrio, e ela diz o seguinte: com 35 anos, eu deveria ter guardado para minha aposentadoria o equivalente a 1 ano de renda. Com 45 anos, 3 anos de renda. Com 55, 6 anos, e com 65, 9 anos de renda. Se eu fizer a acumulação nesse ritmo, a tendência é que eu possa me aposentar mantendo o meu padrão de vida. Então, também, reforçando, são apenas norteadores, mas eles nos ajudam a fazer um breve diagnóstico de como estamos hoje. Por que o brasileiro não faz gestão de finanças? São muitas as desculpas, as justificativas, né? Primeiro, a gente é, sim, uma sociedade ansiosa, imediatista. A gente não tem formação de finanças na escola, na faculdade. A gente não fala sobre isso dentro de casa, muitas vezes. Ninguém gosta de encarar um problema de frente, né? Enquanto a gente pode negligenciar e fingir que o problema não existe, essa é a tendência do brasileiro. E, por fim, o que eu mais escuto: ah, Vivian, eu não guardo dinheiro porque eu ganho pouco. É muito fácil ganhar dinheiro quando você tem uma renda alta. Na verdade, pessoal, a gente guarda pouco porque gasta muito. E de nada me adianta eu querer viver a vida de outra pessoa. Eu tenho que conhecer qual é a minha realidade e viver dentro dos meus padrões. Viver uma vida que é minha. E aí, sim, tem que sobrar dinheiro, né? Se o meu orçamento não cabe na minha renda, tem coisa errada. Não é me endividando que eu vou resolver. O orçamento familiar, pessoal, ele serve muito para nos ajudar a fazer uma autorreflexão, a nos conhecer, a identificar o nosso perfil de consumo. Então, eu recomendo muito que, caso alguém não faça esse controle, comece o quanto antes. A gente precisa definir prioridades, planejar os nossos objetivos, identificar desperdícios. Isso aqui é muito importante. O que a gente tem que eliminar no orçamento doméstico não é o gasto supérfluo que me gera bem-estar, mas é o desperdício. Um exemplo de desperdício: multas de trânsito, deixar a luz acesa, gastar mais água do que eu preciso, comprar coisas e não usar. E um exemplo de gasto supérfluo, que não é pecado: eu posso comprar um carro automático ou um manual. Se eu quero comprar um carro automático, isso cabe no meu orçamento, não tem problema nenhum. Entendem a diferença? Então, a gente tem que começar a eliminar o que é nocivo, o que eu não preciso para viver bem. Quem ainda não tem um instrumento para controle do orçamento, nós temos um modelinho de planilha super simples para download lá no site, tá? É editável, vocês podem adequar à realidade de vocês. Também existem muitos aplicativos online gratuitos para baixar no celular. A ferramenta é o que menos importa. O que importa é a atitude, né? É o hábito de se conhecer, de analisar e de planejar os próximos meses. Se você não tem disciplina para poupar, arranje uma forma de fazer isso automaticamente. Então, o que o brasileiro faz errado? Ele ganha dinheiro, ele gasta dinheiro e ele guarda o que sobra quando sobra, se sobra. Mas nem sempre sobra. Então, a gente precisa ter o hábito de guardar antes de gastar. Mude essa ordem na vida de vocês. Vamos receber, vamos guardar e vamos trabalhar com a renda líquida. Vamos gastar o que sobra depois de guardar. Estabeleçam isso. Quem tem uma renda no dia certo do mês, já programem os seus investimentos. Quando a gente fala que educação financeira não é privação, essa regrinha aqui, ela comprova isso. E vocês vão fazer esse teste, esse diagnóstico, quando chegarem em casa. Vejam se a distribuição do orçamento de vocês corresponde a algo próximo a esses percentuais. O ideal é que a gente gaste em torno de 50% da renda para o que é essencial. Gastos como alimentação, transporte, educação, moradia, isso é essencial. Fazendo isso, 15% da minha renda, ao menos, deve ir para prioridades financeiras, que, naturalmente, o hábito de investir é uma prioridade financeira,
Mas se eu tenho um endividamento alto, a minha prioridade nesse momento pode ser reduzir a dívida. E, por fim, a gente pode gastar 35% restante para manter o estilo de vida, com gastos que nos geram bem-estar, que fazem sentido. Vocês viram que essa distribuição mostra que a maior parte do meu orçamento pode servir para me fazer bem, para eu usufruir de fato a vida? É só fazer o dever de casa. Gente, são muitas as formas de investimentos. O objetivo hoje não é falarmos sobre todas elas. Para isso, existem os profissionais do mercado financeiro que estão à disposição, falo em nome da Unicred Comarca, para realizar consultorias financeiras com vocês, então ajudá-los a, de fato, evoluir na vida financeira. Queremos crescer juntos. Mas aqui a gente percebe que o brasileiro ele tem muitas opções e se confunde. Às vezes ele tem pouca informação, Então, o que a gente tem que perguntar antes de decidir sobre o investimento? Primeiro, quais são os meus objetivos? Eu tenho que me perguntar isso antes. Objetivos de curto, médio e longo prazo, quanto eles custam? Não adianta eu ter um sonho e não precificar isso. Eu nunca vou realizar. Qual é o prazo planejado para cada resgate, cada objetivo que eu tenho? Qual é o meu perfil de investidor? Isso é importantíssimo. Tem pessoas que acham que são conservadoras porque elas não conhecem como funciona o mercado financeiro. A partir do momento que a gente começa a aprender, a gente começa a ter vontade também de experimentar de maneira coerente. Eu não vou colocar tudo que eu tenho na bolsa, não tem nada a ver com isso, mas eu posso ter outras formas de investimentos para alavancar os meus ganhos. E, por fim, quais são as condições dessa aplicação? Liquidez, custos, imposto de renda. Grande erro do brasileiro, achar que está diversificando, mas, na verdade, ele está apenas diminuindo o seu poder de negociação. O que é a verdadeira diversificação de investimentos? Não é fazer isso aqui, não, que é o que a maioria faz. Tem conta em várias instituições e aplica um pouquinho em cada uma delas, e todas essas aplicações exemplificadas, elas acompanham a taxa de juros. Isso é diversificar? Não. Se a taxa de juros cai, naturalmente, todas renderão menos. Diversificar verdadeiramente é isso aqui. É buscar estratégias diferentes dentro da mesma carteira. E todo mundo pode diversificar, desde o conservador até o arrojado. A gente tem renda fixa, a gente tem crédito no mercado, ações, previdência complementar. Então, conversem com os gerentes de vocês. Fiquem à vontade para ir na Unicred, para fazer uma consultoria de planejamento financeiro, para entender melhor como isso funciona. Temos um aplicativo hoje, que é a Unicred Investimentos, que é uma plataforma com os melhores fundos de investimentos do mercado. Não tem custo operacional nenhum para o cooperado isso. É só baixar e escolher as melhores aplicações. E aí, o que nós estamos fazendo para o amanhã? Porque é muito fácil pensar no que a gente vai fazer semana que vem, Mas, para o amanhã, eu quero falar rapidamente para vocês sobre o que é, de fato, uma previdência complementar. Porque também tem muito preconceito sobre esse tipo de aplicação por conta de planos caros que existem hoje no mercado aberto. Os bancos comercializam planos com fins lucrativos, que são os famosos PGBLs e VGBLs, que, por vezes, têm taxas muito caras de administração, carregamento. Isso torna o investimento ineficiente. Na cooperativa, nós temos um plano sem fins lucrativos também, que é um plano fechado. E essa é uma forma de aplicação que me permite ter os 4 planejamentos financeiros numa coisa só. É uma estratégia pronta, praticamente, de diversificação de carteira também. Planejamento de aposentadoria. Num plano fechado, eu sou sempre dono do patrimônio que eu acumulei. O dinheiro fica no meu CPF. Então, eu decido como eu vou usar. Eu decido se eu quero resgatar tudo, resgatar parcial, se eu quero transformar em renda. Eu também tenho como fazer o planejamento sucessório, porque previdência complementar não entra em inventário, não paga ITCMD na maior parte dos estados brasileiros. Planejamento financeiro. Não tem vencimento, não tem tributação antecipada, então é o melhor instrumento para a acumulação de juros compostos ao longo da vida. E, por fim, o planejamento fiscal. Não sei se vocês sabem, mas quando a gente investe num plano de previdência fechado, a gente pode usar isso como uma dedução fiscal no nosso imposto de renda daquele ano. Então, vejam um exemplo. Quem tem uma renda de R$100 mil, se fizer um aporte na Previdência limitado a 12% dessa renda, é o benefício de R$12 mil do exemplo, vai ter uma base de cálculo para a tributação menor do que aqueles R$100 mil de quem não fez. Então, a mesma alíquota, que seria, por exemplo, de 27,5%, incidindo sobre uma base de cálculo menor, faz com que eu economize. Eu posso restituir mais ou pagar menos imposto, isso todos os anos.
Então, é algo que, de fato, agrega muito. Rentabilidade, não vou me estender por conta do nosso tempo, mas todas as modalidades do plano Precaver superaram o CDI nos últimos 12 meses. E algumas das vantagens que a gente já falou é o fato de a sucessão patrimonial se estender por toda a fase do plano, inclusive quando eu já estou aposentado. Porque, num plano aberto de banco, se eu venho a falecer na fase de recebimento do benefício, todo o patrimônio que eu acumulei fica para o banco, porque eu era dono apenas de uma renda. Na Unicred, não. Esse patrimônio, sim, passa pela sucessão patrimonial. Bom, quero deixar essa mensagem de reflexão final, porque ela diz muito sobre a nossa autorresponsabilidade. A vida é feita de escolhas conscientes e inconscientes. E não escolher também é uma delas. Então, pensem sobre isso. Não negligenciem, não deixem para amanhã uma responsabilidade que é nossa, que é só nossa. A gente não quer depender de ninguém. Quanto vocês estão dispostos a aprender e quanto vocês estão dispostos a pagar para não ter que aprender? E aí, reforço o convite para conhecerem o site Sua Saúde Financeira, como eu falei, é gratuito. Tudo que vocês quiserem saber sobre gestão, a gente faz questão de gravar vídeos curtinhos lá. Tem muitos artigos, simuladores, materiais para download. Deixo os meus contatos. E agora eu quero convidá-los a participar do sorteio, que será realizado amanhã pela Unicred Comarca. Para tanto, basta que vocês confirmem a participação nesse QR Code aqui. Tá bom? Muito obrigada a todos. Uma boa noite.